Professor Luiz Pires. Treta. Toda vez que a gente se encontra é para falar de treta, né? A pergunta... sempre no meio da madrugada, né? Sempre no meio da madrugada, sempre no meio de problemas políticos, geopolíticos, globais. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: a gente pode assistir culto de casa ou o culto só vale se eu estiver presente na igreja? Essa é a pergunta. E eu faria outra ainda. Se for culto de ceia e eu perder o culto, eu posso assistir depois o vídeo que ficou gravado lá e participar da ceia? Tem o mesmo valor? Leclerc, os tempos mudaram, a coisa evoluiu, a internet chegou e o culto com a sua dimensão virtual hoje é uma realidade. É impossível a gente não levar em consideração hoje a possibilidade de cultuar a Deus de modo virtual. Mas eu diria para você, Leclerc, que é preciso que se estabeleçam algumas balizas para a gente não incorrer em alguns erros. A internet e a possibilidade da tecnologia hoje é uma bênção, né? Ela está minimizando a distância grandemente. É verdade. Agora nós estamos aqui falando num dia à noite, fazendo uma reunião que vai cair no conhecimento de um monte de gente, e um dia que eu já terminei de dar aula há pouco e você também. Não dá para lutar contra a realidade, né? A gente tem uma realidade estabelecida e durante muito tempo vários líderes ficaram ali falando mal da internet, falando mal dos aplicativos, falando mal das soluções, mas hoje a solução está trabalhando em nosso favor, ela está nos ajudando. Eu acho que é válido hoje, totalmente, e lá na comunidade, na igreja nossa, a gente utiliza esse meio, né? A gente está com ainda uma frequência física de pessoas, né, no nosso espaço bastante reduzida. Nós temos pessoas que têm medo da doença, do Covid, e nós temos também a nossa própria precaução com relação a isso. Então nós mantemos lá um distanciamento bastante razoável. Você conhece o nosso espaço, ele é grande, mas a gente mantém lá hoje uma dinâmica que nos daria, assim, talvez menos de 25%, bem menos de 25% da capacidade de lotação do local. Ainda assim, a gente tem uma quantidade boa de assentos para as pessoas. Mas a gente tem atendido a maior parte dos nossos membros, dos membros da nossa igreja, por meio da transmissão do culto online, né? Onde esses irmãos têm participado de suas casas, muitas pessoas idosas, minha mãe é uma delas, ela tem doença autoimune, então ela é alguém que tem que ter um cuidado redobrado, e tem participado do culto, tantas outras pessoas na mesma condição na vida da igreja. Alguns anos atrás isso seria inimaginável, que houvesse a possibilidade de aceitação. Eu acho que mais do que a transmissão, é a pessoa que está participando em casa aceitar aquilo como culto, porque a gente foi ensinado durante muito tempo que o lugar do culto é um lugar diferente, né? Especial, sagrado, e que é importante sair de casa. Quantas vezes você já não ouviu, você que está assistindo a gente aqui agora, não ouviu aquela frase do púlpito: eu não alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor?
o versículo está totalmente fora do contexto, mas sempre foi utilizado para nos dizer o seguinte: é bom ir à igreja. Só que a pandemia, ela meio que rompeu com esse paradigma e hoje a gente não tem mais essa resistência, né, Luiz? Né? A gente não tem um lugar físico, mas há um lugar no espaço e no tempo, que é no mundo virtual. Agora, por que eu digo que a gente precisa de balizas? Porque isso foi uma bênção revolucionária, né? Isso nos abriu portas hoje para a gente estar minimizando todo esse contexto da pandemia, e acho que a gente ainda vai poder lançar mão a partir desse start, né, da pandemia aí, a gente vai poder lançar mão ainda de ferramentas e de estruturas muito melhores. Eu tenho um irmão que está conosco, que ele decidiu-se pelo batismo trabalhando embarcado. Ele passou 90 dias embarcado. Ele trabalha na parte de refrigeração de navios de cargueiro pelo mundo inteiro. Então ele ficou 90 dias embarcado, rodando o mundo inteiro. A família mandava o link do culto para ele. Olha que interessante. E ele disse que, desembarcando, queria se batizar. Desembarcou, e nós já estamos no nosso 4º encontro presencial, que nós estamos fazendo um grupo de discipulado para o batismo, eu e mais 3 irmãos que eu estou discipulando para o batismo. Você vê, ele foi alcançado no meio do mar, lá do Oceano Pacífico, não se sabe aonde, e agora está sendo discipulado por uma batismo. Várias agências aí trabalharam durante décadas para ter esse alcance que um link resolve. Mas qual é o problema que eu acho que está tendo, Leclerc? É a questão da facilidade em você se perder a perspectiva de que culto é algo para ser prestado e não assistido. Ah, cara, você tocou num ponto importante agora, porque antes mesmo da pandemia, a gente já tinha uma cultura meio de passivo, né? De culto passivo, das pessoas que iam às igrejas e assistiam às reuniões. Já não havia essa coisa do meu exercício de cristão no serviço do culto ao Senhor. Era uma coisa de chegar, sentar, assistir, contribuir, cantar, aplaudir, levantar e ir para casa, né? É essa a minha crítica e o meu alerta. É sobre o perigo de isso ser potencializado, porque, como você bem disse, a gente tinha um grupo ativo e um grupo passivo na igreja. Um grupo que prestava culto e um grupo que assistia quem estava prestando culto. Você acha que a ferramenta que a gente utiliza contribui? Essa coisa de você sentar no sofá, controle, ligar a televisão, parece que você está vendo um programa. Quando começou a pandemia, lá no dia 15 de março, no primeiro domingo, logo subsequente, que nós fizemos a nossa reunião virtual, só estávamos indo talvez umas 3 pessoas. Eu, mais o Luiz Eduardo, pastor Luiz Eduardo comigo, mais alguma pessoa do louvor, e éramos no máximo 5 pessoas fazendo essa transmissão. Até minha esposa estava em casa, né? A Alessandra estava em casa. Mas olha que coisa interessante. O que ela dizia para mim? Ela disse para mim assim: o que eu estou fazendo aqui em casa? Eu paro tudo, como se fosse o horário do culto mesmo, porque quando por volta de 9h30, ela jogava lá na televisão, né, a imagem do culto na televisão, e ela fazia toda a dinâmica do culto, louvor e etc., como se estivesse lá na igreja, não sentado. Como seria bom se funcionasse para todo mundo, né? Porque eu acho que enquanto ela está lá assistindo na dinâmica do culto, tem gente que está lavando louça, fazendo comida, cuidando do cachorro, molhando a plantinha. Isso se não tiver também na internet lá conferindo o resultado do jogo, né? Resultado do jogo ou na praia, ou quem sabe em outro lugar. E essa facilidade, ela se torna perniciosa. Ela me abre uma grande possibilidade, que é a seguinte: inevitavelmente, uma pessoa está de serviço. Inevitavelmente, uma pessoa teve um problema de saúde, teve que socorrer alguém, estourou um cano em casa e ela vai consertar e não iria para o culto, e ela perderia aquela mensagem, ela perderia a linha do que estava acontecendo na igreja naquele dia. Então, isso é um recurso que a gente tem, pode entrar,
posteriormente para assistir. Mas isso deve ser a exceção, não pode ser a regra. Eu vou aproveitar o sol, porque eu agora, enquanto a igreja cultua de manhã, mas eu só presto meu culto à noite, ou só assisto meu culto à noite. E aí, cara, para piorar a situação, a pessoa... Você sabe que a pessoa participou da ceia na quarta-feira à noite. Mas peraí, o culto não foi, a ceia não foi no domingo de manhã? Mas eu não pude fazer não sei o quê. Na quarta à noite ligou, assistiu o culto, estava com o pãozinho e com o suco da uva lá do lado. Aí você diz assim, o pregador pregou no domingo, já morreu, já foi arrebatado, a igreja já subiu, se você for dispensacionalista, o outro ficou aí participando da ceia sozinho. Então, quer dizer, uma coisa que não tem pé nem cabeça. Me lembra aquelas coisas que a gente fala na aula, né? Do cara que não tem nada a ver com igreja, não tem religiosidade nenhuma, aí ele vem com a turma no ônibus, né? O coro comendo samba, batuque, mulata sambando, todo mundo lá, quando passa na frente da igreja, todo mundo para e fala Senhor da Cruz. Né? Ou então, vem no carro, brigando com a família, aquela confusão, passa em frente ao cemitério, Senhor da Cruz. Então, assim, é um gatilho religioso, né? Tem um gatilho ali que aciona uma espiritualidade vinculada a um sistema. Então, o cara não está nem aí pro culto, ele não está preocupado com a ceia, aquilo não tem mais sentido na vida dele, mas então ele tem uma obrigação religiosa. Pô, caramba, eu não participei da ceia esse mês. Deixa eu procurar aqui o vídeo no YouTube do Luiz ministrando a ceia, né? Se cultuar a Deus é prestar culto a Ele, eu entendo que em tempos de pandemia isso é minimizado quando eu estou reunido em casa com as pessoas ou eu estou reunido, porque lá na igreja eu faço questão, de fazer uma coisa. As pessoas entram no link do YouTube, no chat, ao vivo, e elas vão colocando ali pedido de oração, vão falando umas com as outras, elas vão interagindo, e eu faço essa interação com esses irmãos no início do culto e no final. Se a Bíblia diz lá no livro de Atos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem recebe coisas dos homens como se precisasse de algo. Que sentido tem o culto sozinho, sem os irmãos, sem a interação? Porque se Deus não precisa de nós, a gente só vai ao culto para poder cultuar junto. Eu com o Luiz comigo. Então ali a gente ora, troca, conversa, ensina, aprende. Então, essa coisa. Se for só para assistir, se for só para assistir, que sentido tem? Nenhum sentido. Não faz o menor sentido isso. A gente começou fazendo os cultos no YouTube e a gente começou percebendo uma certa frequência ao vivo, né? Hoje, a gente percebe uma visualização posterior maior. Verdade. Hoje, a gente continua percebendo um momento de culto com menos acesso, mas a quantidade de visualização posterior é a mesma. Pois é. O que nos dá a entender que as pessoas estão, pela facilidade, algumas fazem assim. Não por mal, mas é o que eu digo, né? É um alerta que precisa acontecer. Hoje eu tenho que fazer compra. Mas eu não vou fazer compra agora, não. Eu não vou fazer compra mais tarde. Vou fazer compra agora. Eu vou aproveitar que o tempo está bom, vou ao mercado fazer compra. Eu assisto o culto na hora do almoço. Pois é. Assistam amanhã? Pode assistir, só que prestar culto nunca. Né? Por quê? Porque não está interagindo com os irmãos, não está colocando uma mensagem lá, paz do Senhor Jesus, irmãos, olha que louvor bonito. Eu vejo isso lá e eu vou falando com os irmãos. Na hora que eu pego o microfone, eu digo para a irmã que cantou, Marcele, olha, a irmã fulana, o irmão fulano estão falando que sua voz hoje estava linda, que abençoou demais. Quer dizer, você faz uma interação das pessoas que estão ali no local com quem está nas suas casas. Pois é. Agora, que sentido tem isso, você fazer isso 3 dias depois sozinho? O time vai jogar na final. Aí, na hora do jogo, você, agora não, agora eu vou dar um pulinho na praia, pegar uma onda e tal. E aí amanhã eu assisto o videotape e vou comemorar o gol do videotape. A tecnologia, ela tem que ser em nosso favor, ela nos ajuda. Então, graças a essa conectividade, irmãos de longe, irmãos de perto,
podem continuar interagindo, mas isso não nos substitui, né? Não nos substitui as pessoas, não substitui a nossa presença, o nosso estar junto, que é exatamente o que dá graça na interação do culto, das reuniões. Você vê que até os programas de televisão, que são programas de televisão, tem roteiro, tem direção, sem a plateia, ou jogos de futebol, de vôlei, de basquete, sem a torcida, aconteceram. Mas não é a mesma coisa. Eu acho mais interessante, Luiz, já que a gente fez essa comparação, é que a gente entende isso quando fala do esporte. Se a gente fizer abrir aqui esse bate-papo num Zoom integrado e outras pessoas participarem, o pessoal vai concordar com a gente. Mas quando chega na hora do culto, o cara relaxa e fala, não tem problema. Isso, Leclerc, infelizmente é uma forma de pecado contra Deus, de se tornar irreverente. Ou seja, você perde a reverência. Deus passa a ser para você o quê? Um programa, como outro qualquer? Vai lembrar até o texto, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tem problema usar a tecnologia? Não tem problema nenhum. O problema é a tecnologia ser usada como ferramenta para retirar de nós o que é de mais importante, que é o estar com os irmãos, né? Participando, interagindo, compartilhando da comunhão, da palavra e da verdade. Nesse sentido, a ceia, mais ainda, né, Luiz? Porque a ceia ainda tem esse componente do corpo, né? Cristo morreu pela igreja, partilhou conosco. Então, que sentido tem fazer isso sozinho? Você só pode ser por desencargo de consciência lá na frente, ou seja, não tem validade nenhuma. Pelo contrário, ainda cria uma mortificação espiritual, porque o indivíduo acha que está tendo alguma eficácia, aquilo ali não está tendo nada. Não, sabe, Luiz, quando você conversa com as pessoas mais de perto um pouco, quem que está sentindo falta? Quem que está sentindo falta da igreja, dos irmãos? É exatamente aqueles que não tinham essa postura passiva de espectadores. Era a turma que estava envolvida, né? Que sentia a falta de Beltrano, de Cicrano, de Fulano, que levantava a mão, que ia à frente, que se envolvia. Que orava, sentia e orava pelo irmão que estava do lado, que perguntava quando as lágrimas rolavam do lado de um, chegava e abraçava, às vezes não falava nada. Então, você que é dispensacionalista, cuidado aí para você não participar da ceia de uma igreja que já não existe mais. Que já foi arrebatada. Que já desapareceu. Que maluquice, hein, Essa cara? é boa, Leclerc.